nome é Deise Parisotto e hoje estou aqui para fazer um convite para você. Queria te convidar para participar do curso de Departamento Fiscal que eu estarei ministrando. Serão 20 encontros de 3 horas cada encontro, no total de 60 horas. Vamos falar um pouquinho sobre o que será abordado nesse treinamento? Nós temos aqui uma divisão entre estadual e federal. Parte estadual. ICMS, o que será visto? Nós vamos falar sobre quais são as alíquotas internas do ICMS, quais são as alíquotas interestaduais, como é que funciona o Ampara, quando é que aplica, como é que são os cálculos. Nós vamos falar alíquota de 4%, quando que uma empresa pode se aproveitar e utilizar a alíquota de 4%, quais são os cálculos que ela precisa fazer, as informações na FCI. Nós vamos falar sobre os benefícios de ICMS, isenção, não incidência, diferimento, base de cálculo reduzida. Ou seja, nós vamos tratar de uma forma geral como funciona o ICMS. Operações fiscais. O que nós vamos verificar nas operações fiscais? Nós vamos estudar, entender as operações fiscais, o que elas são as operações fiscais, e também nós vamos verificar como se emite essas operações, tais como mostruário, amostra grátis, quais são os requisitos, as vendas triangulares, as operações triangulares, o que são operações triangulares, o que cada empresa faz nesta operação triangular. Antecipação e diferencial de alíquota. Nós vamos entender como é que funciona quando nós estivermos recebendo mercadorias de outros estados e essa mercadoria for para comercialização, como é que eu devo calcular? Se for para industrialização, quando que tem e quando não tem? Se ela for para ativo imobilizado ou para uso e consumo, qual é o cálculo? Vejam que falei apenas 4 situações. E essas 4 situações, cada uma tem um pré-requisito, fora alguns outros setores que também nós vamos estudar que têm benefícios especiais. Substituição tributária. Entender a substituição tributária. O que é substituição tributária? Como eu me comporto quando eu sou um substituto tributário ou quando eu sou um substituído? E quando eu sou substituto, como é que funcionam as operações internas? E como funcionam as operações com outros estados que têm protocolo? Ainda, como é que eu faço uma devolução de uma mercadoria com substituição tributária? Como é que eu emito essas notas fiscais? E mais, se eu estiver recebendo mercadorias com substituição tributária, como é que funciona? Como é que eu tenho que regularizar isso dentro do estado do Rio Grande do Sul? Todos esses pontos nós vamos verificar na parte estadual. Vamos para a parte federal? Parte federal. Imposto de renda, IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Nós vamos entender, então, quais são as empresas que são obrigadas a tributar pelo lucro real e quais empresas que podem escolher entre ser real ou presumido. Lá no lucro real, nós vamos entender o que é o lucro real, como é que se calcula, como é que eu chego nos valores, como é que eu escolho se eu quero tributar pelo lucro real trimestral ou anual. Qual é a diferença entre os dois? Como é que eu faço no lucro real anual para calcular por estimativa ou usar da prerrogativa de utilizar balanço de redução ou suspensão? Tudo isso nós vamos entender, então, falando quando a gente for estudar a parte do lucro real. Lucro presumido ou arbitrado? Como é que se calcula o lucro presumido? O que é o lucro presumido? E o que é essa história de lucro arbitrado? Quando é que acontece? Qual é a diferença? Tudo isso a gente vai analisar. E quando é mais vantajoso ser do presumido, ser do lucro real? O que a gente analisa para as empresas que podem ter esta escolha? PIS e COFINS. Pessoal, PIS e COFINS, provavelmente eu vou deixar isso para o final do treinamento, para ser a última aula. Até porque nós estamos aqui nos próximos meses, entre esse mês ou no próximo mês, prestes a ter um projeto de lei que vai mudar toda a legislação do PIS e COFINS. E durante o treinamento, durante o curso, nós vamos poder acompanhar estas mudanças, o que está acontecendo, ok? E aí nós vamos verificar o que é regime cumulativo, não cumulativo, quando se aplica o regime, quando se aplica o outro regime. Nós vamos também verificar o que é substituição tributária de PIS e COFINS,
O que são os monofásicos, que acabam interferindo em outras tributações? Como é que eu me comporto quando eu sou uma indústria do monofásico ou quando eu sou um comércio de produto monofásico? Quais são os produtos com alíquota zero de PIS e COFINS? Tudo isso a gente vai verificar na parte de PIS e COFINS, além das mudanças que estão aí por vir. Retenções. Quando é que se aplica as retenções, de imposto de renda retido na fonte ou dos 4,65%? Qual é a obrigação do prestador de serviço e do tomador de serviço? Tudo isso nós vamos verificar quando existe a dispensa de efetuar as retenções. Desoneração da folha de pagamento. Desoneração da folha de pagamento, nós estamos justamente numa turbulência quanto a esse assunto, para ver se vai permanecer ou não. Mas caso permanecer, para quais setores vai permanecer? Como é que vai funcionar? Quais serão os percentuais? Se isso vão sofrer alteração ou não? Tudo isso nós vamos acompanhando. E o Simples Nacional. Simples Nacional, desde janeiro de 2018, ele passou por uma grande mudança, quanto a isso. E nós vamos estudar essas mudanças, vamos estudar quem pode ser do Simples Nacional, quais atividades permitidas, impeditivas, o que são sublimites, quais são os cuidados que eu tenho que ter numa empresa com sublimite, o que é o fator R, como é que eu calculo o fator R, o que me faz eu ir tributar pelo anexo 3 ou pelo anexo 5, tudo isso a gente vai verificar quais são as obrigações acessórias das empresas do Simples Nacional, nós vamos verificar motivos de exclusões, toda essa parte do Simples Nacional. Bom, pessoal, eu fiz aqui de uma forma bem resumida quais são os assuntos que serão tratados nesse treinamento. Lembrando, então, que ele será de 20 encontros que vão acontecer das 19 horas até as 22 horas, sempre nas segundas-feiras, na cidade de Caxias do Sul. Se você, então, gostaria de maiores informações e do programa completo, basta acessar o site www.treinofisc.com.br e lá terá, então, todo o programa completo e maiores informações sobre o treinamento. Quero lembrar que as vagas são limitadas e que será um grande prazer ter você conosco. Muito obrigada!